Power Talks no ar, aqui seu amigo de sempre, Dr. Cleiser Alves, e hoje eu estou feliz, como não deveria deixar de ser, estou recebendo aqui um parceiro da área, um advogado criminalista. Há algum tempo que estou tentando trazer alguém aqui e hoje eu consegui, e vai ser especial porque é um cara que sabe tudo e um pouco mais da área que eu curto muito, mas que ainda não sei tanto quanto deveria. Hoje eu estou recebendo Gabriel Botelho, advogado especializado na área penal, advogado criminalista. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Estou feliz de te receber. Muito obrigado, satisfação. Se apresenta aí para a nossa galera do Power Talks. Então, queria agradecer pelo convite, primeiramente, né? E dizer que é uma honra para mim estar ao lado de você, né, meu amigo? Que você é um grande expert aí da área trabalhista também, consumidor, né? E é isso, a gente está aí no direito penal faz um tempo que eu estudo bastante direito penal assim, né? O puro. E a prática aí também, né? A gente vem aprimorando cada vez mais no dia a dia aí, né? Os desafios da vida. E assim, o direito penal, ele é uma ferramenta muito importante na vida do cidadão, né? Se não fosse o direito penal, acredito que hoje a gente estaria vivendo numa ditadura, assim, talvez mais até grave do que poderia ser, né? Concordo contigo, até porque, tipo assim, não fosse os advogados, assim, trazendo um pouquinho para nossa realidade, nós prestamos um grande serviço para a sociedade, principalmente sociedades em conflitos igual Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então, eu parabenizo advogados como você que realmente se interessam por ajudar pessoas. Claro, porque claro. A nossa função é nobre porque nós fomos chamados para resolver problemas das pessoas. E cada vez que a gente resolve um problema, a gente tem direito a recompensas. Mas a área criminal não é muito fácil, muito simples de trabalhar, né? Não. Então, antes da gente entrar mesmo profundamente sobre isso, porque eu quero falar bastante sobre isso, queria começar um pouquinho conversando a teu respeito, te conhecer um pouquinho mais, saber como foi a tua origem e o que te levou a essa área tão importante, tão relevante, mas também, de certa forma, difícil, que é o direito penal. Você é carioca, não? Não, então, eu nasci em Manaus, né? Manaus, terra boa. Pois é. Sou nascido e criado lá. E quando foi há 2 anos atrás, eu recebi uma proposta para trabalhar no escritório consumidor e trabalhista, né? Peguei uma experiência boa e optei por atuar na área criminal, né? Peguei os contatos certos, me passaram o caminho, assim, como percorrer, onde começar, né? E fui trilhando esse caminho aí e deu certo. Já tinha uma experiência de escritório, de como gerir um escritório, como dar um atendimento. Então, usei essa minha experiência aí para poder dar um atendimento melhor na área do criminal, né? Mas você está aqui no Rio há 2 anos Isso, só? 2 anos, né? Veio Pouco sozinho, tempo. Gabriel? Ou trouxe a galera? Então, não? a princípio eu estava com um amigo, né? Uhum. E acabou que eu estava junto nessa caminhada e optamos por se separar e não deu certo, né? Tenho família também em Rio das Ostras, Búzios, né? Tem uns familiares lá, meu tio, meu primo, minha tia, né? Que são também bem próximos assim de mim, né? Mas eles não atuam nessa área, eles é engenheiro, Entendi. Meu primo é médico, enfim, minha tia cuida de casa lá, né? Uhum. Então, como eu consegui chegar a esse ponto aí, foi muito estudo focado para carreiras policiais, né? E... Tu gosta dessa área militar, né? Então, eu tinha um apreço pela área militar, né? Tinha, né? passado? Tinha, né? Tinha. Por que tinha, Gabriel? Hoje eu já me identifico mais como um advogado. Entendi. Eu já valorizo mais a minha profissão. Uhum. E, assim, hoje, modéstia à parte, um advogado que está começando, que sabe, assim, fazer um bom trabalho, digamos assim, ele ganha bem mais que um tenente que está começando agora, supomos, né? Sim. Então, ser advogado para mim hoje está sendo bem, está valendo a pena bastante, né? Mas pensou em, de repente, delegado, alguma coisa assim? Pensa ainda, né? Pensa ainda, até porque não tem limite de idade, os concursos, verdade. assim, né? A aposentadoria compulsória é 75 anos, né? Então, você pode trabalhar, por exemplo, passei com 50,
posso trabalhar aos 25 anos tranquilo que não vai ter problema nenhum. Né? Entendi. Então, assim, não é uma questão de pressa, né? Para você querer alcançar aquele local. Já fiz algumas provas anteriormente, cheguei perto, né? Faltou poucos pontos, mas não foi dessa vez, né? Então, a gente continua estudando aí, ano que vem vai ter concurso, né? Para PSERG, para delegado, né? E aí, continuar estudando, se aplicar, que o resultado ele vem, assim, né? Pode vir, né? Quando a gente se dedica, né? Então, Gabriel, eu realmente não tinha na minha família nenhum exemplo a ser seguido em relação à advocacia. O que me levou para essa área? Eu desde criança, que eu sempre curtia muito nos filmes e assistia sempre que tinha alguma situação, alguma audiência, isso me chamava muita atenção. Então, desde a minha adolescência, que eu sempre gostei muito. E aí, na minha fase adulta, eu gerei essa expectativa de um dia ser advogado. Entendi. E no momento mais difícil da minha vida, quando eu fali uma empresa, eu falei, agora eu vou recomeçar. Então, por que não recomeçar numa área que eu amo, numa área que eu quero, numa área que eu gosto, numa área que eu posso... Uma excelente carreira, tu falou tudo. E ali eu comecei com muita dificuldade, entrei na faculdade, tive que pagar uma faculdade particular, porque eu não tinha base para fazer uma pública. E cursei os 5 anos, me formei, passei na prova da ordem, primeira fase, segunda fase. E hoje eu sou muito realizado, né, como advogado. Atuo em 5 áreas específicas. Sim. Uma delas, direito criminal, mas uma coisa um pouco mais leve, um pouco menos pesada. Entendo. Você tinha na família exemplos de advogados? O que te levou a escolher a advocacia? Então, a advocacia veio que como uma consequência inevitável, porque desde criança eu sempre tive um sonho de ser delegado, né? Já falava assim, delegado, para meus pais, né? E eu estudei realmente para muito direito penal militar, direito de processo penal, constitucional, no âmbito do direito penal. E acabou que eu obtive todo esse conhecimento e agora estou aplicando como advogado, né? Então, peraí, você fez direito pensando na carreira de delegado? Policiais, carreiras policiais, né? Entendi. Em geral. O que viesse, policial em geral. O que viesse assim, mas delegado é o melhor, né? Claro. Acho que delegado hoje está ganhando quanto de início de carreira? 20 mil? Entendeu? Eu conheço o delegado Alain, ele fica muito na 54, na 35. Ele está ganhando aí 20 mil, ele é novo, tem 27 anos também. Entendeu? Mas assim, se você se aplica, né? Aplica muito, dá certo. Quando a gente... É difícil falar questão de valores e tudo, mas assim, um bom profissional em qualquer área, ele é bem remunerado. Mas o advogado, em geral, ele é bem remunerado em qualquer área, né? É claro que a gente vê quando a pessoa não se aplica tanto quanto deveria, quando a pessoa não gera tanta energia, ele acaba tendo problema. Infelizmente, no Brasil somos 1.300.000 advogados, é gente pra caramba. Mas a demanda é muito grande, né? Eu acho que é proporcional. Né? As bases, né, do direito são pelo menos 20, né? Entre eles, esses 5 que a gente está falando. Direito trabalhista, civil, família, previdenciário, criminal, como você trabalha, e muitos outros. Mas é uma profissão bem remunerada, né? Sim, o advogado ganha bem. Principalmente se ele desenvolve um bom trabalho. Assim, eu não fico só na criminal, né? Eu fico também no civil, eu tenho algumas causas no civil aí do consumidor, né? Trabalhista eu não pego nunca peguei nenhuma ainda, né? Mas eu também não fico só no criminal. Mas o criminal é uma área que você tem que receber antes para poder trabalhar. Pré-pago que chama. Pré-pago. Então, no civil você trabalha, mas espera 6 meses na sentença, 6 ou meses mais, na execução. Né? Aí, entendeu? Demora aí um pouquinho, né? Você tem que... Mas o retorno, se for um bom processo, aquele processo da Unidos que a gente estava conversando, que aconteceu comigo, é um bom processo. Claro. É um processo que vai dar um bom retorno e já está maduro para ser julgado. Então, vale a pena também você... Assim, porque como tu me falou, tinha um projeto aí, um plano para tirarem a advocacia da pessoa ficar só com uma área, não é isso? Eu acho assim, que se a pessoa ficar só com uma área, ela se limita, né? E aí acaba que não floresce com todas as árvores que a advocacia pode te render, né? É um desperdício, né? Sim, eu penso muito sobre isso. Porque, às vezes, eu até
recebo críticas, né? Você é advogado de que área? Eu trabalho em 5. Não, mas o ideal é você ter foco, você escolher uma só. Claro, na teoria é isso. Mas na prática, né, por exemplo, eu comecei com trabalhista, né? Entrava alguém no meu escritório procurando um advogado da área de direito do consumidor, por exemplo. Cara, eu não vou deixar de atender porque eu faço trabalhista. Só faço trabalhista? Não. Né? E vejo essa facilidade em você lidar com outras áreas, até porque o direito ele é vivo, né, Gabriel? Ele está sempre mudando, ele está sempre se atualizando. E eu, como sou muito esforçado, estou sempre estudando, estou sempre lendo, não tenho dificuldade nenhuma. Sinceramente, eu não tenho. E hoje a gente tem muitos recursos, né, de consulta, parceiros, né? Eu gosto muito de parcerias, mas realmente o direito criminal, advogado criminalista, ele tem que gerar um pouco mais de energia, talvez por isso que eu não faço tanto na área criminal, você tem que gerar muita energia. Por exemplo, o cara está preso. Cara, você tem que meio que parar tudo que você está fazendo para priorizar aquilo ali, para tentar tirar o cara dali, né? Ou não é assim? É assim, você tem que fazer um bom trabalho para tirar a pessoa daquela situação, não é isso? Então, você tem que fazer o melhor possível. Como é que ele fala, cara? O que tiver à disposição. Agora, quando o cara não tem como sair, a gente não faz milagre, não. Sei. Por exemplo, amanhã eu peguei uma audiência de furto. Furto? Esse mês que passou agora, eu peguei 5 casos de furto, né? E os 5 saíram na audiência de custódia. Então, eu vou pegar mais um amanhã. Tá caindo muito furto recentemente, assim, pra mim, né? Os caras furtam muito Guanabara, furtam supermarket. É mesmo, tu vai ver lá na nota fiscal na registro de ocorrência, 400, 500 reais, 600 reais, que picanha. pode, né, cara? Picanha, uísque. Os caras querendo fazer a festa com o dinheiro do supermarket, né? Mas aí a gente alega lá que flagrante não foi pela PM, o flagrante foi pelos funcionários do supermercado, né? E aí a gente tenta argumentar lá e tem saído. Então, foi o que eu falei pra minha cliente ontem aqui. Até posso botar esse áudio aqui, pra vocês ouvirem o que eu falei? Cara, será que pode, cara? Não vai expor ela não, né? Não, uma explicação minha falando pra ela. Que ela fechou comigo. Legal, gostei. Bota aí. Aí eu vou botar esse áudio aqui pra vocês ouvirem aqui. Ela pediu, o senhor pode mandar um áudio falando, repetindo, por favor? Que a gente tava em chamada, né? Aqui. Oi, Eduardo. Você recomenda um áudio falando sobre o quê? O processo de amanhã? Então, amanhã a gente se encontra às 10h30 daí, tá bom? 11 horas da manhã abre o parlatório, o advogado pode ir lá com ela conversar. Nesse momento eu vou gravar um vídeo pra vocês verem como ela está, né? E em seguida tem a audiência 1h da tarde, tá bom? Aí nessa audiência de 1h da tarde, vou alegar tudo que interessa a defesa dela, né? E com certeza ela vai sair e vai ser liberada. Quando ela for liberada, o acordo de não persecução penal, o Ministério Público entra em contato com o advogado e o advogado fecha o acordo de não persecução penal, que é o quê? Prestação de serviço à comunidade, pagar uma multa, enfim, quem decide é a promotora. E aí limpa o nome dela e ela não fica sem nenhuma mancha no nome dela, tá? Nenhuma mancha criminal, entendeu? Em base, em resumo, é isso aí tudo. Caraca, a gente já tinha negociado, já tinha falado, mulher difícil de lidar, mulher difícil de lidar, assim. Toda mulher é difícil de lidar um pouco, né? Mas essa, assim, ela olhava no teu olho pra ver se tu tava mentindo, assim, sabe? Bem positiva mesmo na fala, pra poder ver se o cara, tipo assim, gagueja, sabe? Que não olha no olho. Aí, isso aí tudo prejudica um pouco na hora da negociação lá com o cliente, né? Você cara, tem que passar confiança. Mas tu falou pra ela uma parada aí que me assustou um pouquinho, que eu não faço isso. Não tô te criticando. Você falou assim, não, que a gente vai lá, vai fazer, ela vai sair... Mas o histórico... Então, eu não queria que saísse, não. Por mim, se ficasse não, era bom, né? Você não falou isso, não? Falou, não falei pra ela, não. Claro que não. Mas se ficasse pra mim, era bom. Eu ganho mais. Mas, assim... Ela vai sair, cara, é furto. Sabe? Furto sai na audiência de custódia. Todo mundo sabe. Né? Sai na audiência de custódia. Se for primário, no caso dela é primário, 18 anos. Né? Agora, quando é um reincidente, aí já é diferente a situação, né? Tá, mas a sua experiência te dá um know-how pra você afirmar pro cara que ela vai sair. Porque se não sair, tu tá lascado, né, cara? Querendo ou não, a família, quando vê aquele ambiente de presídio, que a pessoa tá lá, recolhida, isso aí é desesperador. Claro, pra qualquer pessoa, qualquer ser humano que vê o seu ente querido ali, é desesperador. Então, o advogado, ele não tem que ser aquele cara que coloca o terror, né? Embora muitos sejam, né? Pra ganhar dinheiro. Sim. Não sei se isso pode pegar mal, mas embora muitos sejam, né? O advogado, ele tem que ser um cara que é realista, né? Diante dos fatos, diante do que aconteceu realmente, e poder oferecer a melhor solução, né? Dentro das possibilidades lá, dentro do que a lei diz, né?
e dentro daquilo que tem sido, como tem sido na prática, né? E você tendo toda essa base aí, você consegue passar uma confiança do como vai ser no final do processo, né? Isso também é no trabalhista, no consumidor. Você tem uma noção, né? Quando tem um consumidor do dano, nexo causal, você precisa provar esses dois, você tem uma procedência na ação, não é isso? É assim também no criminal. Você vai mostrando para ela como tem que fazer, HC, revogação da prisão preventiva, resposta à acusação, vai na audiência, faz as perguntas para a parte, né? Faz as perguntas para a vítima, faz a pergunta para a testemunha, faz pergunta para o policial. Vai questionando, vai juntando aí, buscando as contradições, vai marcando aí, vai vendo o que pode ser feito para livrar ele, né? Se não der para livrar mesmo, porque o que é a grande produção de prova contra si mesmo que o Estado faz, né? Não sei se pode pegar mal, mas a Defensoria Pública, ela induz o réu a assumir, a confessar tudo, e isso só vai produzindo prova contra si mesmo. Tem cliente meu que deixa na Defensoria Pública, assim, cliente meu não, pessoas que eu conheço, né? Que entram em contato comigo depois, deixa uma pessoa, o réu na Defensoria Pública, a Defensoria Pública não faz muita coisa, até porque a demanda é muito alta. Muita gente, né? Muita gente a demanda atender. É muito alta, a pessoa fica esperando lá, cansa de esperar e paga um advogado, porque realmente, de fato, o advogado ele é quem resolve no processo. É quem peticiona para o juiz, é quem junta as provas com mais carinho, com mais profissionalismo, né? Claro. Com mais vida naquela coisa, naquele contato. Pelo menos eu falo por mim, né? Eu ofereço um serviço de qualidade. Então, assim, é isso. Mas, assim, realmente, trabalhista, a gente tem que pisar em ovos, porque a decisão final é 100% do juiz. Ele vai analisar tudo e tal. Então, eu tomo muito cuidado, né, com o meu cliente, até para não despertar nele, para não gerar uma expectativa que depois não consiga ser satisfeita. Né? Falar, o cara, doutor, isso aqui é causa-ganha. Cara, quando fala isso, me dá um pavor. Eu falo, o advogado que usar essa expressão com você, foge desse cara, que esse cara aí não é uma pessoa correta. Não existe causa-ganha. Senão não precisaria ter nem audiência, nem ação. Né? Pode prever um resultado bom. A gente pode prever, com as provas. Com as provas. Eu acho que a prova é o fator principal do processo. Com o bom trabalho do advogado, né? Bom trabalho do advogado, as boas provas, o zelo. Mas a decisão final é do juiz. Eu já tive casos, por exemplo, que eu acreditava piamente que eu ia ganhar e perdi. E já teve casos que eu entrei, não que eu desacreditasse, mas que eu entendi que havia uma probabilidade um pouco maior de perder e ganhei. Né? Mas na área criminal não é bem assim, não. Né? Na área criminal é um pouco mais... 2 mais 2 igual a 4. né? Porque... tem aquela situação, réu primário, bom antecedente. Geralmente, ele sai já na audiência de custódia, né? Eu conheci uma família, né? Irmãos desse réu, né? Ele é lá do Piauí, e aí estava morando aqui no Rio de Janeiro e foi preso, né? Assim, de segurança presente, às vezes tem uma blitz assim, vê o nome da pessoa pelo CPF, vê que tem mandado de prisão, recolhe, né? Geralmente, pensão alimentícia... quando é pensão alimentícia ou mandado de prisão de um processo criminal também. Entendi. Né? Esse caso aí. Transitado de julgado. Não transitado de julgado, é preventiva, por exemplo. A própria preventiva. A própria preventiva já gera um mandado que, se você for parado numa blitz ou ser abordado por um policial... É recolhido. E ele, o CPF é recolhido para cumprir o mandado de prisão preventiva também. E aí ele estava cumprindo o mandado de prisão temporário, não era nem preventivo, né? E por homicídio, organização criminosa... e tráfico, né? Tinha provas realmente da organização criminosa, eu li um inquérito, tive muito zelo, li todo o inquérito. Pesado, né? Era um processo da vara de delitos de organização criminosa do Piauí, né? Ou seja, era uma vara especializada em delitos de organização criminosa mesmo. E aí ele estava sendo réu por homicídio, né? Tá sendo réu por homicídio, organização criminosa e tráfico, né? E aí ele pegou a prisão temporária, né? O juiz decretou a prisão temporária. Não foi denunciado no processo, né? Eu percebi isso. E entrei com habeas corpus, né? A família me contratou, os irmãos me contrataram. Mas com base em quê, Gabriel? Vamos lá, habeas corpus. Nesse caso, o cara meio sujinho... Então, ele não foi denunciado. O Ministério Público não denunciou ele. Até que eu tenho todos os... Em tese, seria um erro injudicando, né? A família até ficou com raiva de mim, porque eu falei que ele ia sair na quarta, e aí ele saiu na sexta. Aí... Cara, como é que tu fala? Eu falei porque assim, por que eu falei que ele ia sair na quarta? Porque se fosse aqui no Rio de Janeiro o processo, ele ia sair na quarta mesmo. No máximo na quarta, eu falei. Mas como que o processo é lá do Piauí? Aí tem todo aquele trâmite. Eu tive que ligar lá para a Secretaria do Piauí. Para poder a Secretaria do Piauí enviar uma nota digital para a Central de Distribuição daqui do TJ, para a Central de Distribuição poder cumprir. Até acontecer isso aí, eu liguei várias vezes, passei 2 dias ligando direto. Até chegar uma hora que eu não liguei mais não, porque 2 dias sem ligar,
Aí foi caminhando, mas muito lento quando é de outro estado, é muito lento para sair o alvará. E aí liberou o cara com base nessa... no vacilo que eles deram, no né? HC, quando eu entrei com o HC, eu botei lá que ele era primário, né? Não tinha nenhuma condenação. Botei que ele estava trabalhando como auxiliar de pedreiro, coloquei as fotos lá do auxiliar de pedreiro. Falei que a participação ativa da vida do filho dele menor de 6 anos e menor de 11 também a lei permite, né? Mas no caso era menor de 6. Botei a participação ativa do filho dele, certidão de nascimento, foto com a família no aniversário. Coloquei tudo isso lá no processo. E também juntei a denúncia e a decisão, né? A decisão coatora. E lá estava no MPU, não tinha o nome dele na denúncia. Entendeu? Então, se não tinha o nome dele na denúncia, aí depois eu mando para ti a decisão, não tem como ele estar preso pela mandada temporária se já acabou o inquérito. Entendi. Expirou o prazo da prisão temporária. E aí, não virou ação, vamos dizer assim. Não, em tese. o processo está rolando e pode acontecer a denúncia. Inclusive, falei para a família que pode acontecer a denúncia. Mas naquele momento ainda não havia denúncia. Naquele momento Entendi. já havia denúncia, mas não tinha incluído o nome dele. Ah, tá. Entendeu? Já tinha denunciado uns 7 na denúncia. Tá vendo como são pequenos detalhes e ele faz o cara sair mim. ou ficar lá, eu, né? eu questionei ele, não para julgá-lo, né? Não para julgá-lo, porque a minha função não é julgar ninguém. Minha função a minha personalidade combina mais com defender alguém, assim, como advogado, né? Então eu questionei assim, perguntei ele com muita educação, falo normal, perguntei o que foi que aconteceu, você matou mesmo ele? Eu confrontei ele com todas as provas do inquérito, né? Falei tudo lá, não tem realmente nenhuma prova que ele matou. Mas ele falou para mim que não matou, que escondeu o corpo, né? A única prova que tem não é documental, é uma prova de um interrogatório, né? Que foi gravado. A Draco gravou o interrogatório de 2 pessoas, que são as acusadas de realmente, efetivamente, terem matado, né? E mencionaram ele. Mencionaram ele, disseram que ele estava participando o tempo todo, né? Entendeu? Então, assim, ele falou que não, mas realmente não tinha como ele participar da execução do homicídio, né? Ele só participou da ocultação do cadáver, entendeu? E assim, eu falei para ele, dá para evitar que você vá pro júri, né? Se a gente conseguir comprovar, com base no interrogatório dos 2 assassinos confessos, que você realmente não participou, porque no interrogatório dos assassinos confessos, eles disseram que ele não tinha realmente participado, que estava na casa da mãe dele. Mas eles mataram, um foi embora e depois voltaram para buscar ele, para ajudar a esconder o corpo, né? Os 2 foram na moto, isso no Piauí. Tem o processo aqui, depois tu leu ele todinho. Não sei se eu quero ver, não. Não, mas não tem, assim, nada demais, não. Tem a quebra de sigilo telefônico que o delegado conseguiu, então ele captou as mensagens inteiras, né? Captou as imagens também que tinham nas conversas de grupos de WhatsApp, que comprovavam a venda de entorpecentes, né? Comprovavam também o Tribunal do Crime, lá no Piauí, né? Piedade, a cidade. E aí ele calhou de vir morar aqui, né? E foi parar lá em Benfica. Conversei com a família lá deles, gostaram da minha atendimento, claro, né? Claro. E aí passei segurança para eles, falei que ia tirar e tirei. O cara saiu com 20 dias, assim, ele saiu. Né? A temporada era 30, podia ser convergida por mais 60, e com 20 dias ele estava na rua. É uma situação específica. Quando a gente está na faculdade, uma das áreas que mais chama a atenção da molecada, eu já comecei faculdade de Direito um pouco mais velho, né? Mas a molecada de 17 anos, 18, quando vai para a faculdade, ele chama muita atenção o direito penal, né? Porque é muito bonito, é muito nobre você ajudar alguém que está sendo injustiçado a não permanecer na cadeia. Como advogado, né? Você está ajudando como advogado, agora, mas tipo como assim... o juiz está aprendendo, promotor, né? Tem tudo isso aí. Para aprender. Eu estou falando, a princípio, como advogado, você está ali na faculdade, você está aprendendo, e geralmente os professores do direito penal são muito interessantes, e eles trazem casos concretos, e isso acaba despertando muita atenção na gente. Né? E quando você está para se formar, você já tem um norte mais ou menos do que você quer. Mas a pergunta que sempre foi feita para mim, né? Você teria coragem de defender um bandido? A pergunta geralmente vem como essa, até porque sou cristão e tudo. Então, é uma resposta que não é uma resposta simplória, né? Defender o cidadão, né? Quando há injustiça, né? E quando você tem uma certa clareza, como você tinha, as provas, ele até confessou para você, é um pouco mais simples. Mas num caso específico, que você... Uma das minhas respostas era, olha, todo mundo tem direito a um processo justo, até mesmo os culpados. Não que eu vá aceitar, tem alguns crimes, por exemplo, que eu me recuso, eu não faria.
Mas assim, é o seguinte, todo mundo tem direito... Vamos lá. Pergunta meio pesada para você. Vou responder. No caso, você, no teu profissionalismo, o cara te procurou, a família te procurou, de repente o cara está preso, né? E aí você sabe que o cara é culpado. Como é que você age em relação a isso? Pelos atos praticados, né? O que realmente ele praticou. Porque culpado é quando tem a sentença penal, né, condenatória, determinando uma pena base, um de cumprimento. Não vem subjetivar. Não, o cara confessou para você que ele realmente é matador, ou que ele realmente faz parte do Orcrim, ou que ele realmente bateu na mulher. O cara confessou, réu confesso. De repente, mas não se ele lá, confessou pra mim, você. Se ele confessou pra mim, aí? essa prova não é válida, né? Sim, mas você, como profissional, como é que você age em relação a isso? Então, é uma pergunta até um pouco complicada. Eu sei que é. Por isso que eu te chamei aqui, cara. mas a gente tá aí para defender o cidadão, né? Assim, o importante também é analisar, porque assim, vamos voltar para o exemplo prático e concreto, né? Quando você é acusado de um crime em âmbito de delegacia, Ministério Público, eles não colocam que você efetivamente praticou. Eles colocam que você está sendo investigado. Isso aí. Para começo de conversa. Então, você começa sendo investigado por um estupro de vulnerável, você começa sendo investigado por um homicídio, você começa sendo investigado por uma lesão corporal gravíssima no âmbito da violência doméstica, mas será que efetivamente, no final, quando vem a sentença, você vai ser inocentado? Então, eu não posso julgar um cidadão que está sendo investigado sobre um crime, né? E isso pela gravidade da investigação que leva o nome, né? Entendeu? Porque ao final do processo, ele pode ser inocentado. Tá, você é muito fera, mas, cara, você sabe que o cara é culpado. Você sabe, ele mas eu não trabalho para julgar ele. Tá bom, mas e aí? não dá uma... Eu volto a frisar, eu saí pela tangente. Não, todo mundo tem direito a um processo justo, né? Claro. Mas, assim... E aí? Bate aquela cara, dúvida... Eu, assim, com toda a seriedade desse mundo, eu não ligo pra isso, não. Não ligo, não. Porque um dia, assim, a gente não manda no coração de ninguém, entendeu? Eu acho que se a pessoa comete um crime, na hora ela tava julgando certo fazer aquilo, não sei. Entendi. Essas são as condições, entendeu? Por exemplo, você é acusado de um homicídio, mas foi um homicídio em hipótese de legítima defesa, né? Cabe a você, não sabe quais para as circunstâncias, cabe ao né, advogado especializado para comprovar se foi legítima defesa ou não, se foi estado de necessidade ou não. Isso vale para todos, não vale só para o cidadão, para o bandido, para o traficante, vale também para a polícia, vale para juiz, promotor, todo mundo, advogados, todo mundo não está isento de sofrer um processo penal, acontecer alguma coisa, entendeu? As pessoas hoje, elas estão muito doentes na minha cabeça, né? Eu acho que a internet hoje, não querendo sensacionalizar nada não, sabe? Nem isso pegar mal também, não precisa colocar, mas... A internet hoje ela está sendo um portal de coisas muito ruins, de propagação de coisas, de crimes, né? Crimes virtuais e bullying, sensações. Então isso vai aflorando na pessoa. A pessoa chega no limite, não consegue controlar, pratica alguma coisa. Depois, né? Depois que vai vir a consciência, cai a ficha, ver o que fez, ver o que pode ser feito para, né, evitar diminuir o dano. Eu acho assim que cadeia, a prisão não é a solução. Ela pode servir, né, como instrumento de adequação social, né? Porque a pessoa que sai de lá não quer mais voltar. Então, assim, eu acho que o certo seria você indenizar, né? Você pagar, né? Mas está todo mundo também, a situação econômica do país não está nada legal, né? Mas o certo, assim, se fosse um direito penal do paraíso mesmo, o direito penal que seria um paraíso, era aquele direito penal que você pudesse reparar. A ressocialização do cara e reparar a vítima. A ressocialização da pessoa também, porque não vai adiantar nada ficar pagando e cometendo o mesmo crime, né? Então, assim, eu acho que a ressocialização seria o primordial e também a reparação do dano. Né? E tem outro lado. O nosso sistema penitenciário, ele... parece que ele já nasceu falido, né, Gabriel? O cara entra lá ruim, precário, né? mas ele sai pior, é um modelo né? arcaico, um modelo atrasado, mas, assim... O presídio, ele... Tem presídio, por exemplo, né? Não sei se eu posso falar isso aqui, mas tem cliente meu que pede para ficar preso, né? Pede para manter a prisão. Porque, por exemplo, é o caso lá de um presídio aqui do Rio, que a comida é muito boa, que o pão, o café, muito bom também, a qualidade, você vê os presos lá, os presos estão fortes. Então, aí, pô, vocês estão fortes. Eu até perguntei, pô, vocês estão fortes aí, cara? Vocês estão treinando aí? Eles falaram, doutor, a gente faz um supino aqui, joga uma bola. Ele tá sendo irônico, hein? Calma, não vai por aí não. Joga uma bola,
entendeu? Tá comendo bem. Cheguei lá, o cara tava tirando uma soneca, o cliente, né? Ele é lá do Ceará, aí tá com medo de voltar, de ser... Porque o processo é de lá. Lá é pesado, né? Aí tá com medo de voltar pra lá e ser morto lá, né? Então, no presídio de lá, porque esse presídio aí que ele tá é TCP, né? E aí o lá Fortaleza é CV, não sei. Mas, assim, o grande X da questão é que ele pediu para manter a prisão dele aqui no Rio, perto da família, né? Aí eu falei para ele também que a SEAP não tem essa praxe, né, de custear uma transferência assim, né, que é mais difícil. E é caro, né? É demorado, caro. É mais difícil, porque ele estava preocupado em ser transferido logo, entendeu? Eu falei, olha, até sair a decisão desse pedido de revogação, até demorar uma moral para ele, coloquei o pedido de revogação, né, da prisão preventiva e a manutenção da custódia para ele continuar cumprindo a pena dele lá. E aí já falei, até sair a decisão em 4 meses. 2 meses aí, até vir. Não foi condenado ainda, tá rolando ainda, vai vir a sentença, a organização criminosa e homicídio dele. Não, organização criminosa e tráfico também. Vai sair aí a decisão aí do pedido de liberdade que eu fiz, liberando ou não, e mantendo a custódia, tendo em vista que mora perto da família, né? Que aqui é o local da família que ele mora perto. Como é que vai ficar para levar os itens de higiene, caso ele seja transferido, né? Os itens de alimento, itens de higiene que a família leva. A visita, né? Então, assim, se ele vai para lá, fica inviável isso, né? E aí também, além disso, a SEAP não tem todo esse cacife para custear a bel prazer de quem assim, de qualquer um, né? Não sei, quando o cara é bem grandão, né? Assim, Aí a transferência, aí vem o RDD, que seria os crimes, os líderes das facções criminosas, as organizações criminosas, né? Que vai pro federal, né? Que aí, quando subvertem a ordem do presídio, né? Aí vai transferir. São os considerados de alta periculosidade, né? E mesmo assim, os presídios federais ainda é temporário, né? Você tem um prazo, a RDD tem um prazo, né? Se não me engano. Mas nunca é cumprido, dias, né? Nunca. Cara, tem gente aí há 5 anos na RDD e tá por isso mesmo. É um papo difícil, tá? Realmente não é uma conversa muito simplória, mas assim, eu tô com um especialista, então a gente tenta, para não prejudicá-lo, para não me prejudicar, para não prejudicar quem está nos ouvindo, mas a gente quer realmente entender, porque eu acredito que conhecimento é poder e falta de conhecimento é escravidão, né? Então, é uma área importante. Espero que você, nem ninguém da tua família nunca venham a precisar contratar o Gabriel. Eu espero que precise, né? Cara... eu espero que precise, né? Assim, porque... Mas, se precisar, tem que pegar um cara experiente como ele. Também, né? Não posso falar isso. Pode falar. Enfim, a gente está brincando aqui, mas a realidade A gente tem aquela parte grave mesmo do direito penal, né? Da prática, da advocacia criminal. E tem também a parte mais light, né? Mais leve, que é o do furto, adulteração de veículo automotor. Então, né? é isso que eu quero falar. Vamos lá. Vamos na prática, até para eles entenderem, né, como funciona. Vamos lá. Vamos pegar uma coisa mais simples, sei lá, roubo, né? Roubo. Não, roubo é um pouco mais grave também. É grave? Não sai na furto. O furto sai na custódia. Furto, vamos lá. Furto, adulteração de veículo automotor seria bom Vamos também. pegar o furto, então. O moleque furtou, ele é bacana, mas está ali, influenciado pelos coleguinhas e tal, furtou um celular, né, e foi pego e levou lá para Benfica, e ele está lá, né, garoto novo, enfim. Qual é o passo a passo, né, na prática para tirar esse garoto de lá? Ele entrou no sistema, sei lá, houve flagrante, né? Enfim, confirmou-se que realmente o celular estava com ele, teve testemunho, teve tudo. Não houve uma prisão ilegal. Sim. E ele entrou e a família te contratou para tirar o garoto lá. Você vai analisar tudo, mas qual é o passo a passo na prática para tirar ele de lá e até finalizar o processo? Fala aí pra gente como funciona. Cara. Não. É só ir, não. Mas vamos lá. A gente tem 24 horas, né, da delegacia até chegar em Benfica. Ele chega em Benfica e é colhido os dados dele, né? Nome, endereço, CPF, nome da mãe, nome do pai, se usa droga, se não usa. Daí, no dia seguinte, posterior, né, a esse, veja que passou 48 horas. É audiência de custódia, entendeu? Primeiro dia chega lá, mais 24 horas, mais audiência de custódia. O que é audiência de custódia para quem não sabe? Então, a audiência de custódia é o melhor momento do processo, porque é nesse momento que você vai alegar
Se o réu, por exemplo, tem endereço fixo, residência fixa, declaração de trabalho, né, carteira assinada, não tem antecedentes criminais, né? E a gente não alega se ele é culpado ou não, né? A gente mostra que ele preenche esses requisitos da liberdade provisória, né? Quais sejam residência fixa, né? Não tem antecedentes, é primário, né? A audiência de custódia, então, o garoto vai diante de um juiz para determinar se ele vai continuar preso ou se vai relaxar para ele responder em liberdade, né? Basicamente é isso. Não é o juiz da ação, um juiz. Isso é simples de falar e objetivo, Sim, mas na sim. prática, variando bem do crime, os juízes eles têm determinado pela gravidade abstrata do delito, né? É o caso de um estupro de vulnerável, um homicídio, um tráfico. Às vezes o tráfico tem suas nuances, né? Mas é o caso de um roubo, por exemplo, que você mencionou. Às vezes vem roubo mais extorsão, né? E esses crimes graves aí, até o próprio de receptação, que também não é tão grave assim, né? Mas os juízes eles têm optado... Geralmente mantém o cara. Eles têm optado por decretar prisão preventiva na audiência de custódia. Então, assim, é simples, né? Porque realmente mas você tem que ter residência fixa, né? Tem que ter a declaração de trabalho, que possui algum vínculo social com a família, enfim, tem que ter certidão de nascimento dos filhos pequenos, né? E isso tudo aí a gente leva para a custódia, né? Mostra para o juiz e a decisão é dele, né? A decisão é dele. Mas em crimes com pena menor de 4 anos, crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, como é o caso do furto, tendem a ser liberados na audiência de custódia, né? Se for liberado, legal, ele vai responder em liberdade. Caso não seja liberado, aí o que o advogado tem que fazer? Aí ele tem que entrar com petição da revogação, né, da prisão preventiva, né? Revogação da prisão preventiva. Revogação da prisão preventiva, isso. E geralmente as pessoas sempre lembram do HC, o habeas corpus. Isso. Qual a diferença de revogação da prisão e o habeas corpus? Qual que é o melhor, qual que é o mais rápido? São dois, você pode colocar os dois ou um só? Como funciona isso aí pra gente? A revogação da prisão preventiva, ela vai para o juiz competente que vai julgar o caso, né, em primeira instância, né? E o habeas corpus, o HC, ele vai para o desembargador em segunda instância, né, o STJ, o STF. E aí vai chegar uma hora assim que você vai entrar com tanto recurso no STF, STJ, que vai chegar uma hora que você vai conseguir liberdade, né? Porque é critério objetivo, né? A audiência de custódia, ela mantém a prisão preventiva, mas o próximo juiz, vou continuar alegando residência fixa, declaração de trabalho, filho pequeno, todas essas nuances que cabem, que são os critérios da liberdade provisória, e a tendência é liberar, né? Responde em liberdade. A primariedade conta muito, né? Não tem processo criminal anterior, né? Mulher que tem filho pequeno, por exemplo, não pode ficar presa, tem a hipótese do 318 do CPP, que é a prisão domiciliar, né? Então, aquela mãe que está amamentando, aquela mãe que tem filho menor de 11 anos e está presa, ela tem o direito também de conseguir a prisão domiciliar, né? Só que só vai conseguir se o quê? Tiver o advogado pedindo, né? Sim. Não espere que vai cair do céu o pedido, a Defensoria Pública vai se importar, porque pode até se importar, mas devido à alta demanda do volume dos casos, não vai ser tão rápido assim como seria com o advogado, né? Entendi. Então, a gente está querendo ser bem didático. Vou repetir, espero que você, alguém da tua família, não passe por isso. Ele espera que sim. Mas assim, sendo didático, né? Na audiência de custódia, o juiz que vai auscultar o cara que está preso, ele não é o juiz da ação. Não. Às vezes ele não quer se responsabilizar em soltar o cara. A pressão... Ou se responsabiliza, solta o cara e dá problema. Pressão da mídia, não viu aquele nosso caso, Sim. nossa audiência da violência doméstica? O que eu falei antes da gente entrar na audiência? O cara vai ficar. E o que eu falei? Na hora que eu falei lá com o preso, eu falei, pô, tu é primário e tal, boa sorte aí, não sei o quê. O cara vai ficar. Porque quando esses tipos de crimes aí, a tendência é manter a prisão preventiva mesmo, né? Entendi. E aí a gente entra com outros mecanismos depois. Sim. Aí a gente falou da revogação E do habeas corpus. falou do habeas corpus. A revogação é para o juiz da ação. Da ação, que vai julgar o Tem um mérito. tempo específico? Você peticiona, você coloca... espera um tempo ou não? Isso, Geralmente é o quê? É um tempinho. Você coloca o pedido de revogação da prisão preventiva, o Ministério Público se manifesta e vem a decisão. Aí geralmente é 1 mês e meio. 1 mês e meio. Tem casos que pode ser menos, né? E o habeas corpus pode ser não 24 horas. O habeas corpus não é para o juiz da ação, sobe para a segunda instância, Isso. são desembargadores Sim. também, não?
Sim, não. Desembargador. O habeas corpus já é para a Câmara Criminal, para desembargadores. Desembargadores. Isso. E ali tem um tempo específico, é mais Pode ser rápido ou não? É mais rápido. Mais rápido. A liminar pode ser julgada em 24 horas. Não, mas hoje nós temos também uma maneira que é pelo plantão, né? Plantão judicial, plantão criminal. Seria o juiz das garantias? Não. Então, o juiz da garantia está começando agora. Ainda não. Entrou essa semana. Ainda não embalou. Eu tive né? um pedido de restituição, falando, até mudou o assunto agora, falando de juiz da garantia. Eu tive um pedido de restituição de bens, né? Que é um criminal, você entra com a delegacia, apreende o bem, né? Apreendeu a moto do meu cliente, apreendeu o dinheiro dele, apreendeu o telefone dele e não conseguiu concluir no inquérito que realmente ele era produto do crime, tanto o dinheiro como a moto, que já foi liberada, né? E, enfim, ele não ficou preso, saiu no mesmo dia na delegacia, né? Só que aí, passou os 30 dias, eu dei esse atendimento na delegacia, né? Cobrei o valor, e depois veio o fato da moto continuar apreendida. O bem dele continuou. Aí cobrei mais um valor, não quis pagar, ficou enrolando, demorando, mas aí depois pagou e eu consegui informar ele como deveria fazer e conseguiu liberar a moto dele lá no pátio. O pátio é até em Caxias, né? Conseguiu liberar a moto dele do pátio e o dinheiro ficou apreendido. Mas aí, com o inquérito sendo concluído em 30 dias, que é a obrigatoriedade legal, né? Você não tem mais interesse. Você não tem denúncia, não tem ação penal, não tem mais nada, não tem mais nenhum interesse aqueles bens apreendidos. Não interessam mais ao processo penal. Não chegou nem a ter processo, né? Então, eles têm que ser restituídos. Né? Então, em tese, aí, o pedido de restituição seria isso. Eu entrei, né? E aí tem uma guia para sair de um valor lá que foi apreendido, né? E foi para o juiz da garantia. Eu coloquei, por essa novidade agora recente está sendo implementada só agora, né? Embora seja de 2019, eu tinha mandado para a vara comum criminal. E aí demorou 10 dias. Demora mais, Demorou 10 dias. Não, poderia já ter saído a decisão, né? Demorou 10 dias úteis para o juiz dizer que agora a competência é do juiz criminal. Então eu perdi 10 dias, né? Perdi 10 dias úteis. Então, se eu soubesse, já tinha mandado logo para o juiz da garantia. Na próxima vez que tiver algum pedido de restituição que não tenha processo, eu vou mandar para o juiz da garantia, que é o mais célere, né? Mas aí já está maduro para sair o alvará aí, se Deus quiser, do levantamento, e o cliente vai receber a verba alimentar dele apreendida, né? Sem motivação, né? Porque não foi encontrado nenhum objeto de crime. Entendi. Foi comprovado que era produto de crime, né? Então, vamos lá. Voltando um pouquinho. Revogação, 30 dias, 35, 40 dias. Habeas corpus, bem mais rápido, né? Quanto tempo, mais ou menos? Então, tanto para o juiz de primeira instância como para o juiz de segunda instância, você tem o HC em plantão, né? Você vai lá no plantão e se o direito for realmente de liberdade, for uma urgência, né? Em 24 horas sai eliminar. É o caso do meu cliente, que estava preso por violência doméstica e pensão alimentícia também. Aí ele calhou de cair junto com a violência doméstica no Patrícia Alcioli, né? Em Niterói. Porque quem fica preso por pensão alimentícia fica em Benfica. Cumpre os 90, os 30 dias, seja lá qual for que o juiz determinou, mas cumpre em Benfica. E esse aí, como estava junto com um processo de violência doméstica, acabou sendo transferido. Jogou lá para Niterói. Foi uma vias de fato, né, comprovada, que ele não se defendeu. Aí foi o Ministério Público ofertou o sursis a ele. Ele, por não ter sido intimado, nem citado e nem respondido o processo, foi revogado o sursis dele e foi decretada a prisão dele. E ele pegou 25 dias de prisão. Prisão simples. Foi lá pro presídio. Ficou 25 dias preso lá por causa desse processo de violência doméstica e tinha a pensão alimentícia, né? E aí, com essa pensão alimentícia, a mãe dele vendeu um quarto lá, vendeu não sabe das o que, e pagou os 30 mil da dívida, né? Me pagou também. 30 conto? 30 conto. Marmanjo daquele. 30 mil da dívida, né? Aí o cara saiu em 3 dias com o alvará de soltura dele. E aí passou os 25 dias, o alvará deveria ser automático, mas nenhum juiz e nenhum Ministério Público vai pedir liberdade, né? Vai contar o prazo que já se encerrou. Aí o prazo se encerrava dia 25, eu consegui o alvará dele, da pensão alimentícia, já tinha conseguido o alvará da pensão alimentícia. Aí eu achei melhor optar, eu coloquei lá o pedido de revogação da prisão, né? O juiz não viu. Aí eu falei pra família, acho melhor esperar terminar os 25 dias. Quando terminar os 25 dias, eu vou entrar no plantão e em 24 horas sai a decisão, tá? Show? Pode ser assim? Aí ela, tá bom, doutor, pode ser assim. Aí, beleza, conseguiu o alvará da pensão, deu os 25 dias de prisão cumpridos. No dia seguinte, meia-noite do 26º dia, eu coloquei o HC em plantão e de manhã estava lá com a decisão. Aí o cartório elabora o alvará, né? Isso aí demora algumas horas, no mesmo dia, geralmente, e 24 horas cumpre. Tá, aí tu tem
ficar lá, tipo, de 9 da manhã até a hora Eu? que sair. Eu? Mas como é que tu sabe quando é que Eu tá não, liberado? né? Quem fica lá é a família no presídio, lá esperando lá. Ah, tu não vai lá Eu receber não, o cara? não, Não. nada. Não tem o que fazer, rapaz. Ficar lá no presídio esperando o preso sair. Não, Vamos lá, a gente não faz isso aí, não. voltando. O cara liberou o HC, aquele rapazinho do furto, que não saiu na audiência de custódia e ficou ali, entrou com o HC, o desembargador determinou que ele vai sair, liberou o cara tá na rua. Ó, vou começar a cobrar por essa aula, hein? Mas... Tem que passar na visão da criminal. Mas a ideia é essa, Não, pô. mas aí tu vai passar que a visão tu acha da que eu te trabalhista, chamei? né? Eu vou te passar a trabalhista. Ah, tem que ganhar dinheiro junto, então. Aí o cara tá ali, saiu, mas ele tá devendo a bronca ainda. E aí, como advogado, tu faz o quê? Então, Qual tá o próximo bronca, passo? Entra com a revogação da prisão preventiva. Se for o caso, entra com habeas corpus. Entendeu? O cara saiu, tá na rua, e agora? O processo continua. Continua o processo. Aí ele conseguiu vai só o agendar direito a audiência. em responder liberdade. Aham, Tem que comparecimento periódico, tem que assinar, né? Tem todas essas nuances aí. O processo continua. E aí? Vem denúncia, tem que se manifestar, vem audiência de instrução e julgamento, tem que fazer as perguntas, tem que ver qual é a prova do que é, o que não é, para no final vir a sentença de fato pelo que realmente, efetivamente está comprovado do que aconteceu, né? É o caso desse meu cliente de violência doméstica, que está preso, fica me ligando direto aí, enchendo o saco. Ele deu um soco na mulher, né? Não foi a primeira vez, já tinha outro processo. A primeira vez eu acho que ele foi liberado em sede de delegacia, né? Porque Não virou denúncia? Não, virou denúncia, virou processo. Tá rolando. Mas já saiu a sentença. Mas ele saiu mesmo assim? Não, então, é porque a gravidade do delito foi lesão leve. E ela não foi nem... Entendi. Ela não foi nem encaminhada pela IML. delegacia. Ela mesmo foi por conta própria. Então, você já vê que a gravidade desses fatos aí, nesse primeiro processo, não foi tão grande, tão gravíssimo assim, né? Como ele está sendo acusado. Correto. Aí, no segundo processo, quando foi a segunda confusão, né? Na segunda confusão, ele ficou muito machucado, foi muito agredido pelo irmão e por pessoas não identificadas. Ficou com uma lesão com corte aqui, uma cirurgia aqui horrível. Ficou 8 dias internado no hospital, né? Sim, aí o cara tava machucado. Ficou machucado na confusão lá, ciúme. Aquela coisa, eles não estão mais num relacionamento, mas ele tem uma amizade com o sogro, né? E ele frequenta a casa do sogro. Entendi, Que loucura. entendi. Fazer uma coisa dessa, ninguém faz isso, né? Você terminou com a namorada lá, com a sua esposa. Continua com ela. Continua com a amizade no sogro, vendo ela saindo com outro, e você com outra. Isso não é coisa estranho, isso né? é estranho pra caramba. Tanto que deu no que não deu, né? Deu na confusão toda lá. E aí ele ficou muito machucado, ficou 8 dias internado, né? E ficou desesperado, me ligou desesperado, né? O irmão dele, Michel, me ligou desesperado, falando, pô, meu doutor, o Alexandre tá totalmente machucado aí, não deu a versão dele dos fatos na delegacia, já saiu do hospital direto pro presídio. Detalhe, o hospital não quer liberar pra família, cara, o boletim médico. Eu precisava muito dessa prova do boletim médico. Preciso, né? Tô precisando ainda. Pra colocar nos autos. Pra colocar nos autos, e eles não liberaram. Eles só liberam quando tiver o documento do familiar, não, o RG do paciente sendo entregue pelo familiar, que aí eles liberavam. Pô, cara, não tem como o cara liberar, nem para uma situação delicada como essa, pedi, perguntei e nada. São Francisco Xavier, o hospital. E aí, assim, no HC, quando eu coloquei o HC foi rejeitado, né? Quando eu coloquei o HC, pedi para a CEAP fazer um laudo, um exame, dar uma examinada nele, né? No preso lá, né? E aí deu uma examinada e trouxe pro juízo que as lesões, como estava a situação dele, entendeu? Mas, assim, o cara totalmente machucado, sendo acusado de uma lesão gravíssima, né? E aí o laudo médico não foi disponibilizado, mas em compensação, em sede de HC, o juiz determinou que fosse feito um exame de corpo de delito nele, né? E, de fato, quem é a vítima nessa situação toda é ele, né? Sim, sim. Ele, porque ele que foi agredido na situação, ele que foi a pessoa que estava gravemente lesionada, enquanto ela, né, estava com lesões leves. Comprovado dessa vez, nesse processo, foi comprovado pelo IML que ela estava com lesões leves, né? E isso não se justifica você ser investigado e ser mantido em cárcere, né, por um crime de lesão leve. Tudo bem que é em contexto de violência doméstica, a gravidade é alta. Mas ele ficou bem mais machucado do que ela, né? Sim, sim. E segundo ele, a confusão começou por causa dela, né? Não foi nem por causa dele. A gente não vai minimizar a relevância, principalmente de uma das leis muito importantes que a gente tem, que é a Lei Maria da Penha, né? Então, a gente vê que
a coisa está acontecendo, está melhorando muito nessa área, mas vou enfatizar isso. A gente não vai diminuir a importância, a relevância dessa lei. Mas, assim, como homens também... Como ela às vezes está sendo usada, que é o ponto. A gente tem que ter muito cuidado até para não ser mal interpretado e para a gente também não cair na falácia de desrespeitar as mulheres. Mas a verdade é que me assusta um pouquinho a questão de que a palavra da mulher tem o peso 90 e a palavra do homem tem o peso 10. Eu acho que isso... A forma como está sendo usada a Lei Maria da Penha tem que ser debatida. Ela não está sendo usada da maneira correta, tá? Eu acho assim, que tem que prender... A lei é válida, é necessário... É uma ótima lei. Sim, uma ótima lei. Mas esse caso do meu cliente, por exemplo, que ela está com lesão leve, né? E o cara está preso. E o cara está com lesão grave, com uma lesão grave e ainda está preso, né? Então, assim, estou pedindo a liberdade dele, vai sair a decisão aí, e o juiz vai decidir se vai liberar ele ou não. A decisão tá para sair, tá madura para sair, né? E aí, se vir favorável, ok, né? Comprovei, demonstrando aí que realmente se trata de uma lesão leve, né? E não tem esse condão de manter o cárcere, né? Quando se trata de uma lesão leve. Aí que entra o direito penal. O direito penal para proteger o cidadão. Sim. E não para usar a gravidade de uma investigação para trazer todo aquele karma, aquele peso todo, entendeu? Aquela coisa, sabe? Surreal que acontece, né? Que a gente vê acontecendo muito. Eu acho assim que o direito penal é para salvar aquela pessoa que, por exemplo, pode estar sendo injustiçada. O importante do direito penal é a última ratio. O cara vai ser preso... né? É a última coisa que vai acontecer se realmente se confirmar e realmente tiver provas de que... mas assim, o que a gente tem visto é, na dúvida, prende o cara e mantém o cara lá. Na dúvida mantém, né? Eu vivenciei, né, na prática, um garoto de 18 anos que foi preso e não saiu na audiência de custódia. Ele levou uma facada da namorada. Detalhe, lesão leve na namorada. Lesão leve. Mas aí ela, no boletim de ocorrência, falou muita coisa. E complicado. A impressão que deu é que o juiz ficou impressionado com tudo que estava escrito no boletim de ocorrência. Ministério Público do lado martelando. E o garoto ficou 18 anos... Fez 18 anos em fevereiro, até falei, bobão. Né? 18 anos, o ambiente sim. de cárcere vai prejudicar o desenvolvimento dele. Falei pro juiz, né? O juiz pensou ainda. Ou seja, não justifica a agressão, mas, segundo ele não agrediu, ele segurou. Então, a gente vê que essas situações... É para isso, Cleise, que a gente tem a medida cautelar, né? Porque a prisão ela não deve ser a regra no direito processual penal, direito penal, enfim. Não deve ser a regra. A regra é a liberdade. Então, eu acho que nesse caso aí do nosso cliente aí, que a gente fez a audiência de custódia dele, caberia sim uma medida cautelar diversa da prisão. Assim como eu acredito que ainda cabe. Qual medida cautelar? De se afastar tantos metros sim, da vítima. Isso aí. Né? Não frequentar lugares, recolhimento noturno, enfim, são várias medidas cautelares que existem na lei que podem ser muito bem aplicadas em sede de audiência de custódia, entendeu? Da gravidade do delito. Mas, enfim, o Rio de Janeiro ele tem esse karma criminal muito forte que eu entendo os juízes da audiência de custódia. Eles preferem prevenir do que remediar. É aquela coisa. Porque a gente vê casos também do cara sai dali, vai lá e mata a mulher, né? Então é válido, Mas, por outro lado, tem que haver são casos personalíssimos. Você não pode, porque alguém fez alguma coisa gritante, você vai trazer uma culpabilidade para quem realmente... o caso quando a pessoa realmente tem certeza que aconteceu. Tem um vídeo, tem alguma coisa, realmente aconteceu. Não tem nada, não tem prova nenhuma. Realmente aconteceu, ok, vai cumprir a pena. Deixar o cara preso. Realmente aconteceu, tá tudo gravado, tem testemunha, tem câmeras de segurança no local, aí sim, vai ter uma pena lá, cumpre a pena dele no estabelecimento adequado, né? Tem os seus benefícios aí que a lei já permite, que é a progressão de regime, uma saída temporária, enfim. Cumpre a pena do cara lá, cumpre a pena dele lá, tranquilo, e pronto. Agora, quando não tem prova nenhuma, por que eu vou prender, né? Por que eu vou manter uma prisão preventiva se não tem uma prova cabal de que realmente aconteceu, né? Qual aplicação da lei penal ele está se evitando, se fugindo, né? Não está fugindo da aplicação da lei. Ele está disposto, está respondendo, tem endereço fixo, né? Então, tudo depende da análise do juiz, né? Uma análise de um juiz bom,
tendência à liberdade. Mas é complicado. Quando a gente depende de terceiros, é sempre muito complicado. Então, assim, infelizmente tem uma má notícia. A gente está chegando no final. O papo, quando é bom, passa rápido. Mas, para a gente finalizar, né, se eu pudesse, quem sou eu para dar conselho a alguém? Mas, principalmente os jovens, é muito importante que os pais estejam próximos dos jovens, que os pais estejam próximos dos filhos, porque realmente, às vezes, o adolescente, o jovem, o mesmo adulto, né, que comete um ato impensado, né, e acaba pagando um preço muito alto, muito caro. Da liberdade, né? A liberdade, e a família sofre muito, né? Ou seja, quem comete o erro não está numa bolha, né? Ele vai pagar, ele vai sofrer, mas a família sofre junto com ele, né, doutor? Sofre junto. Eu acho que às vezes sofre bem menos, né? Porque ele sofre bem mais no presídio. Assim, O cara tá lá, mas imagina o coração de uma mãe sabendo que ela está em casa e o filho dela, jovem... Desesperador. É desesperador. A gente tem que dar um atendimento com empatia, né? Sim. Dar um atendimento com um tom de voz já melhorado, para poder passar, né, também um certo, como posso dizer, um certo bálsamo, né, que eu falei. Alguma coisa boa que tente diminuir esse desespero da família, né? Porque realmente a família é quem mais sofre nessa situação aí. Sofre muito e a gente... Eu, por exemplo, se tem um parente meu que está sendo preso, se eu não for advogado dele, eu vou fazer o melhor para ter o melhor advogado para ele sair o mais rápido possível, né? Porque a gente tem um conhecimento e sabe que aquele lugar não é um local... Não é um local bom, né? Nem um pouco bom. Né? Nem um pouco bom, né? É um local horrível, é escória, né? Tudo de ruim, é comida podre, é comida ruim, é rato passando, é sujeira, é aquela coisa toda. E gente que deveria estar lá, né? Gente que deveria estar lá, que cometeu erros gravíssimos, que está lá mesmo pagando, mas tem gente também que caiu de paraquedas. Não seria. Cada ação tem uma reação. Se você errou... É o primário, né? É o primário, é a primeira vez, né? Que o primário tem essa segunda chance aí, né? Mas é complicado. Eu como advogado, como operador do direito, eu espero que, né, a gente possa avançar. Eu acho que melhorou muita coisa, mas ainda tem muita coisa por melhorar. E eu acho que a nossa importância é muito grande em relação a isso, né? Acredito que o Power Talk está aqui exatamente por isso, para conversar sobre isso, até correndo o risco de ser mal interpretado. Eu não quero ser mal interpretado, eu não quero ser cancelado. Mas a gente tem que falar, a gente precisa falar, a gente precisa expor, a gente precisa até mesmo para conversar, para pensar, para refletir, para analisar, né? De que a gente vive numa sociedade, não é uma sociedade... que não tem correção, mas é uma sociedade que precisa, na correção, trazer a melhoria. Isso. E não piorar. Sim. Que a impressão que a gente tem é que entra lá ruim, sai muito pior, né? Não é o ambiente ideal. Mas, enfim, vamos continuar falando, vamos continuar hablando, vamos continuar conversando e desejando ardentemente que as coisas melhorem no nosso país, em especial nas grandes cidades como Rio de Janeiro. E eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, estar aqui, estar se expondo, estar falando da tua maneira direta, reta. E eu queria que você finalizasse ali olhando para aquela câmera e dando aí as suas considerações finais e dá um conselho para esse moleque, para esse jovem que está pensando em fazer besteira, né? E nas suas considerações, dá um conselho para essa molecada aí. Cara, pensa direito aí no que vai fazer, né? Porque depois que entra lá para sair, dá trabalho para tirar, viu? Então, assim, pensa bem. Se a mulher tá enchendo a paciência aí, meu irmão, não se afasta, vai tomar um sorvete, vai dar uma volta. Vale mais a pena a pessoa sair para dar uma volta do que se estressar com a mulher, e acontecer uma lesão leve e ficar preso, né? Ou uma lesão grave também, enfim. Mas, assim, se o meu conselho que eu dou hoje é tente não errar, né? Tente fazer o que é certo, que não vai ter problema nenhum, não. Agora, quem tá no erro sabe que tá no erro e faz porque quer. Porque são poucos os casos de crime culposo, né? E o crime culposo, ele é aquele crime que você não tem aquela intenção de praticar, né? Porque, não querendo alongar o assunto, mas o direito penal, ele penaliza aquilo que você queria praticar, né? O que efetivamente aconteceu e aquilo que você queria praticar. Então, assim, se você está no crime hoje, se você está praticando o crime, é porque você quer. É uma escolha sua. Então, assim,
Quer ir lá no caminho? Beleza, vai lá, continua. Mas vai ter que pagar o Biel pra tirar depois, né? Tem consequência, É, né? tem consequência, vai ter que pagar o Biel. Vai pagar e vai até tirar, mas assim... Mas a história do cara segunda muda, chance, né? segunda chance tem pra quem é primário, mas depois, se a pessoa continuar... Muda, a história do cara muda. Porque assim, tem gente que sai na custódia, por exemplo, né? Que sai na audiência de custódia, que saiu rápido, e volta pro crime. Não vai ter segunda chance, não. Se cair de novo, vai ficar preso, meu irmão. Entendeu? Então, valoriza aí as segundas chances que vocês têm aí, caso tenham errado. E é isso. Tamo junto aí. Pô, Gabriel, Valeu, obrigado por ter vindo. Valeu, que agradeço aí. Valeu mesmo por aceitar o nosso convite. Power Talks finalizando aqui. Quero te agradecer muito. Né? E se alguma coisa que a gente falou você não concordou, vamos bater um papo sobre isso. Né? E se você entendeu e compreendeu e concorda com a gente, manda aí esse vídeo para pelo menos 100 pessoas. A gente está aqui exatamente para refletir, para analisar, para trazer esses assuntos importantes, porque quanto mais a gente falar, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente debater, mais maduro a gente vai ter, até mesmo para poder tomar as decisões corretas. Nem sempre as decisões corretas são as decisões mais fáceis, mas são decisões necessárias, assertivas, e a gente tem que tomar, e nem sempre o mais fácil é o que a gente faz. E cada ação tem uma reação. Nunca se esqueça disso. Finalizo por aqui. Muito obrigado pela tua atenção. Te vejo no nosso próximo programa. Vamos avançar juntos.